Muito bem, pessoal. Ótimo. Bom, agora o que a gente vai fazer? Bom, a gente já viu isso aqui, tá ok? Já vimos o if bastante, já vimos o case bastante, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora um outro exemplo. Vamos supor que eu fosse perguntar o seguinte aqui para vocês, pessoal. Veja uma coisa interessante. Ler uma variável, certo? Aliás, pode ser ler uma variável de número inteiro, ler uma variável de número inteiro, tá? Inteiro e mostre se ele é par ou não, certo? E aí, como é que eu faria para mostrar se esse número é par ou não? Ou então assim, se ele é par ou se ele é ímpar, certo? Como é que eu faria isso aqui, então, pessoal, para mostrar se um número é par ou se ele é ímpar? Então, eu até vou pegar e vou apagar tudo isso aqui, tá? Apaguei tudo isso aqui. Nome, vamos dar o nome de par ímpar. Pode ser? E aqui, então, deixa aqui por enquanto. Que variável que a gente vai criar, então? Var, olha o número, certo? Var número de real, certo? Então é o número que eu vou ler. Depois a gente vai ver se ele é par ou se ele é ímpar. Então, primeira coisa, pessoal, a gente vai ler aqui, então, mostra, então, digite um número qualquer. Muito bem. Agora, então, vamos ler este número, né? Minha variável que eu criei lá em cima é chamada número. E agora é o seguinte, agora então que entra uma parte muito importante, pessoal. Como é que eu vou saber se um número é par ou se o número não é par, pessoal? Ou seja, se o número é par ou se o número é ímpar. Como é que eu vou saber isso? Então, agora entra então uma nova expressão aritmética que eu ainda não tinha comentado com vocês. Até deixa eu ir aqui. Nós vimos operadores relacionais e agora deixa eu mostrar aqui expressões aritméticas. Então, olha só. Então, a maioria do que tem aqui, e eu nem me preocupei em falar antes para vocês, porque vocês já são sabedores disso, que nem o mais é adição, o menos é subtração, o asterisco é multiplicação, essa barra aqui é divisão, e os parênteses, então, que a gente já utilizou. Então, aqui o que nós temos? A prioridade, né? Ou seja, a multiplicação e a divisão, elas têm prioridade com relação à adição e subtração. Ou seja, se eu tenho em uma expressão aritmética multiplicação e subtração, quer dizer que ele vai executar primeiro a multiplicação e depois a subtração. Né? Antes ainda ele executa o que tem em parênteses, sempre, é o zero. Depois multiplicação, divisão, certo? E por último, adição e subtração. Mas tudo bem, eu não vim aqui por causa disso. Bom, eu não me preocupei, como eu já falei antes, em mostrar isso aqui para vocês, porque vocês já são sabedores. Eu vim aqui agora para poder mostrar, então, o div e o mod. Pessoal, isso aqui já existe na própria matemática, já é usado, isso aqui vocês já devem ser conhecedores disso aqui, eu já deve ter ouvido falar, né? Então, agora a gente vai usar o div e o mod. Claro que em cada linguagem de programação existe um específico para o div, tem outro específico para o mod, mas aí quando chegarmos lá a gente vai ver. Mas aqui no algoritmo e na matemática em si é muito usado, então, o div e o mod. O que vem a ser o div? O div vem a ser, como estão vendo aqui, quociente da divisão inteira, e mod é o resto da divisão inteira. Então, voltando aqui para o meu exercício, como é que eu faria para mim saber, por exemplo, se um número é par ou se um número é ímpar? Então, como é que eu sei? Se você... bom, até vou ir lá para o Excel. Opa, vamos lá para o Excel, aqui. Então, olha só, explicando mod e div. Então, vejo bem aqui, pessoal. Vamos supor que eu tenho aqui um número que eu botei aqui, o número 6. 6 dividido por 3, quanto é que dá?
dá 2, certo? Tá ok? Então 2 vezes 3, 6, né? Então 6 menos 6, aqui 6 menos 6, aqui dá 0, ou seja, este número aqui 6 é par, tá ok? Muito bem. Se eu botar o número, por exemplo, o número 7 aqui, dividido por 2, tá? 7 dividido por 2 dá quanto? Então, vai aqui, vai dar 3, 3, então, vezes 2 dá 6, 7 menos 6 dá 1, tá certo? Então, o que eu tenho nesse caso aqui? Eu tenho não tenho 0 aqui, então quer dizer que o 7 não é par, ou seja, o 7, então, vocês já sabem porque ele deu 3.5, então o 7 não é par, tá ok? Muito bem. O que mais que eu tenho aqui, pessoal? Vamos supor que eu boto aqui sei lá, um 10, tá aqui um 10, dividido por 3, tá certo? Então, 3 vezes 3 dá 9, certo? 10 menos 9 dá 1, ou seja, o 10 também não é par. Então, pessoal, esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo, esse cara aqui representa o mod. Esse cara aqui que é o resto da minha divisão, tá certo? Então, sempre que eu quiser obter o mod, ou seja, o resto da divisão de um número, eu posso fazer então a divisão aqui manualmente, e esse número inteiro que der aqui é o resto da minha divisão, tá certo? Então, tem gente que confunde, porque é 3,33, não tem nada a ver com isso, tá? É 3, por exemplo, por mais que deu aqui 3,33 alguma coisa, é que aqui não está formatado para números, né? Deixa eu, onde é que é aqui? Formatar células, aqui tá, vou botar aqui várias casas decimais, tá? Eu vejo que tem gente que confunde, mas 3,3 esse número seria o mod. Não, o mod é esse aqui, é o resto da divisão, tá certo? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então o resto da divisão é 1, então o mod nesse caso é 1. Então sempre que eu quiser saber se o número é par ou não, eu pego um número qualquer e faço a divisão por 2. Então, por exemplo, que 10 dá 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10, né? 10, dá 10. Então, 10 menos 10 dá quanto? Dá 0. Ou seja, seu mod, seu resto da divisão for 0, é porque este número é par. Ok? Entenderam? Então, agora vamos voltar para cá. Então, aqui agora a gente vai dizer o seguinte, se o meu número que eu estou lendo aqui, olha só, se este número aqui, tá certo? Ou o número que eu li qualquer, mod, certo? Mod, por qual? Por este número aqui, certo? Mod 2 for igual a 0, certo? Ou seja, então olha só, pessoal. Então aqui estou dizendo se o resto da divisão de 10 por, se o resto da divisão, né, de 10 por 2 for 0, tá? Então quer dizer que esse número é par. Então quer dizer que este número é par. Então a gente vai mostrar aqui, mostre, então, esse número é par, tá ok? Se não, mostre esse número não é par. E deu para as cachaças. Tá? Tá aqui, beleza. É só isso aqui, pessoal. Vocês viram que coisinha mais simples isso, ok? Entenderam? Então tá aqui, tá bem explicadinho aqui para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E agora a gente vai começar a implementar isso aqui nas linguagens, então, de programação. Um abraço, então, até lá, tchau.